Boa noite a todos. Vamos esperando aqui o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Cantinho, a mais um Minutos com a Joana. Quem for entrando, pode ir se apresentando, dizendo o seu nome, de onde você é. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Aninha maravilhosa. Bom, gente, eu me chamo Sabrina, sou uma daqui das colaboradoras dessa página maravilhosa do Cantinho. Eu moro em Macapá, no Amapá, o nosso extremo norte do Brasil, como eu sempre, extremo, né, do Brasil, como eu sempre gosto de falar. E espero que vocês possam ir se apresentando, quero saber de onde vocês são, porque eu sei que tem pessoas dos mais diversos lugares aqui e é uma forma da gente trocar ideias, da gente se conhecer de alguma forma. Como a Aninha diz, né, que não seja um monólogo, mas sim que seja realmente um momento que a gente está compartilhando aqui nesses poucos minutos. Olha, aqui Ana Márcia dizendo que ela é de Campo Grande. Prazer, Ana, seja muito bem-vinda. Jade, maravilhosa, beijo, meu amor. Olha, a Nina vai estar aqui em julho. Ai, quero te ver. Jade, França. Jade, se você quiser falar em francês aqui, fique à vontade. Não vou entender, mas fique à vontade também, viu, senhora? Spoiler do bem, amei, Aninha. Maravilha. Ai, meu Deus, vocês são demais. Boa noite, Márcia, seja muito bem-vinda. Enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos. Bora comer coisas veganas. Iremos, minha filha. Se prepare, vou preparar minhas melhores receitas pra gente. Pode deixar. Vou treinando até lá. Sim. Antes da gente começar a leitura da nossa mensagem de hoje, vou passar aqui alguns informes. Para quem não sabe, aqui no Cantinho... Boa noite, Sara. Para quem não sabe, aqui no Cantinho, nas segundas-feiras, além da live de hoje, né, de quarta, nas segundas, 19 horas, a gente tem o Destrinchando Fonte Viva, que inclusive nessa segunda foi a mensagem 20, diferença. Vocês podem acompanhar na nossa página. A gente gosta muito de acompanhar vocês, assim. Então, nas quartas nós temos o Minuto com a Joana. Opa, minha internet não está das melhores. Mas vocês estão aí, estão me ouvindo, tudo certo? Sim. Nas quartas, às 19 horas, a gente tem aqui o Minutos com a Joana. Em algumas quartas sou eu, nas outras é a nossa maravilhosa Aninha, fundadora aqui da página. Na quinta-feira, às 20h30, a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos, que acontecem no Meet. E quem quiser participar, gente, na bio aqui do Cantinho, a gente tem o link. Então, estão todos mais do que convidados também, tá? Amanhã será o capítulo 5. A Aninha pode confirmar aí. Pelo que eu vi aqui, vai ser uma roda de conversa. E no sábado, às 20 horas, nós temos o retorno aqui do Clube do Livro, que vai ser o livro... Tá certo, Jade? Nas Voragens do Pecado. Então vai ter a apresentação do livro nesse sábado. E já vai ter aqui, eu acredito que seja o primeiro capítulo, também a Jade pode me corrigir, Aos que Sofrem. Certo, gente? Então vamos aqui começar a nossa leitura de hoje. Hoje, do livro Vida Feliz, nós iremos ler a mensagem 28. Então eu vou fazer aqui a leitura. É uma mensagem bem curtinha, mas, como a gente sempre diz, né, tem muito conhecimento a partir dessa mensagem, muitas reflexões e também sempre muito consolo, viu, gente? Como é a nossa doutrina espírita. Então, aqui eu vou ler a mensagem completa e depois a gente vai conversando, certo? E a Joana nos diz assim: Ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Esses cidadãos, em formação, ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré, no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente,
não poderia imaginar que era o construtor da Terra, nosso modelo e guia. Que mensagem linda. E coincidência ou não, né? Como a gente diz aqui, não existem coincidências, mas a gente estava algumas poucas semanas atrás falando sobre as crianças com os nossos jovens na evangelização aqui do estado. E eu já estava há algum tempo refletindo sobre a importância da fase infantil para a evolução do espírito. Eu quero compartilhar, inclusive, algumas coisas aqui com vocês, que nos mostram o Evangelho, que nos mostra também o Livro dos Espíritos. Então, vamos conversando sobre as nossas crianças, gente. Nessa mensagem, a Joana nos dá orientações sobre como nós devemos ser, como nós devemos agir com as nossas crianças. Então, já no início, ela diz de forma bem curta, né? De forma bem breve, mas bem direta. Ser gentil com as crianças. Ser gentil com as crianças. Elas necessitam de oportunidade e de amor para lograrem o triunfo. Às vezes parece assim uma coisa, a gente tem que ser gentil com todo mundo, tá certo, parece uma coisa meio óbvia, mas vamos parar para refletir. Se vocês ou se pessoas ao seu redor já agiram com as crianças de uma forma que não foi gentil. Óbvio que isso existe, né, gente? Mas assim, até porque a gente está nesse mundo maravilhoso de provas e expiações. Então, a gente está um pouquinho longe da perfeição. Mas assim, gente, quanto que há pessoas que agem com as crianças querendo que elas sejam maduras, querendo que elas sejam adultas, sabe? Pessoas que acham que vão resolver com as crianças como elas resolvem as questões com os adultos. E eu digo crianças dentro do seu lar ou qualquer outra criança que ela tenha a oportunidade de conviver, que encontre no seu caminho. Mas, gente, aqui ao longo da mensagem a gente ainda vai conversar sobre isso. As crianças, por mais que elas sejam espíritos que estão reencarnando, que trazem uma bagagem de experiências, de outras vivências, de aprendizados, elas estão naquela fase ali por um motivo. Essa fase ela é muito importante para a evolução daquele espírito. Então, no momento que ela se encontra ali como criança, mais do que nunca ela precisa desse amor, desse cuidado, tá bom? Então, como a Joana diz, elas necessitam de oportunidade de amor e nós devemos sempre agir dessa forma, gentil. Até porque a gente não tem dimensão do que as coisas que a gente fala, o nosso comportamento, como aquilo pode, se for de uma forma negativa, traumatizar uma criança, tá bom? A gente não sabe o impacto que as nossas ações, que as nossas palavras podem ter na vida de uma criança e como elas vão carregar isso ao longo da sua vida. E aí eu vou lendo aqui alguns comentários. Aqui a Juliana aqui a Juliana dizendo que ela é de Rio Grande do Norte, certo, Juliana? Seja muito bem-vinda. A Jade falando que ela vai falar francês igual o Joe. É assim que eu falo, viu, amiga? Nem te ilude. A Aninha falando. Sim, gente. Lembra pra eles que sábado volta o Clube do Livro, às 20 horas, e terá o sorteio nas Voragens do Pecado, que é o livro, né, que vai estar sendo tratado agora no clube. Que eles ainda podem participar. Então, gente, aqui o recado da Aninha. Na nossa página, depois que acabar a live, vocês podem lá clicar para participar na postagem lá do sorteio, tá? Ainda está no feed para quem quiser participar. Vou ter lá as informações de como vocês irão fazer para participar desse sorteio do livro que está sendo agora usado no Clube do Livro. Gente, acho chique esse termo. Será a apresentação... tá. E o prefácio. Eu falei primeiro capítulo, mas é o prefácio que a Aninha tá falando aqui. Aos que sofrem. Muito obrigada, viu, Aninha? Isso, vai ser o contexto histórico e o prefácio. A Jade aqui complementando e dizendo que teremos o Pedro Leite, maravilhoso, do Eu Espírita, e o Vinícius Brito. Quem conhece Vinícius Brito? Nem um pouco conhecido do Sou Jovem do Cantinho. O Vinícius é um pouco mais sumido aqui do Cantinho, mas todo domingo... domingo sim, domingo não, ele tá nas nossas lives lá do Sou Jovem também, no nosso Evangelho. Mas sim. Ai, que lindo, Ninha! No final aqui da mensagem, a Joana fala, né, de Jesus quando era criança. Quem imaginava que aquela criança que estava ali, despretensiosamente brincando ali com as outras crianças, em volta das outras crianças, quem imaginava que ele seria o que ele seria? Então, a Aninha falando, quanto Jesus existe nos nossos lares, a gente enxergar as nossas crianças sempre com esse potencial. Que linda, Aninha! Aqui, gente, continuando então, tem um livro maravilhoso que a Aninha tá falando aqui,
chamado Nossos Filhos São Espíritos. Não li porque fui emprestar e nunca voltou. Quem nunca, né? Olha que bacana. Então, olha uma indicação aqui da Nina, gente. Nossos filhos são espíritos, né? Pra gente sempre recordar que sim, que eles são espíritos, que eles estão reencarnando. Mas, daqui a pouco eu vou ler aqui um trechinho que tem no Evangelho que fala pra gente sobre essa questão das crianças reencarnando, né? Muitas vezes exigimos muito dos pequenos, principalmente para estar no padrão da sociedade. Com certeza, Sara. Gente, inclusive compartilhando aqui, a gente está na nossa evangelização aqui ainda online, né? A evangelização das crianças e dos jovens. E eu acredito que no sábado passado, retrasado, alguns jovens estavam assim, sabe quando as crianças estão cansadas? E um deles se abriu com a gente, falando, tia, tudo é online ainda, alguns já voltaram para a escola, né? Mas outros ainda estão tendo suas aulas online. Fora isso, eles têm milhares de atividades. E não que seja uma coisa errada, viu, gente? Os pais, até quem sou eu? Não tenho nem filho, não crio criança para saber disso. Mas uma reflexão mesmo aqui para ficar pra gente. Às vezes tem pais que são muito ocupados, que vivem trabalhando, então a saída para eles em relação à criação dos seus filhos é encher de atividade. E um deles estava extremamente cansado e falando sobre isso com a gente. Ah, porque eu tenho tal atividade, eu tenho Kumon, e eu tenho aula particular, tenho atividade física que eu faço, e eu tô cansado, eu quero brincar, sabe? Então, gente, lembrem disso. As nossas crianças, por mais que seja muito importante, sim, pro crescimento delas, as diversas outras atividades que elas podem realizar fora a escola, mas lembra de ter esse momento com elas, esse momento de amor, esse momento de carinho, que é muito, muito, muito importante para todas as nossas fases da vida, mas principalmente para as crianças, porque elas estão ali numa fase muito mais vulnerável, né? Exato, Sara, erramos tentando acertar. Exatamente. Muitas vezes penso em fazer estudo com a minha filha e percebo que eu preciso. Olha, isso é verdade. Às vezes até na evangelização a gente fala as coisas para as nossas crianças e para os jovens que a gente precisa muito mais do que eles. Por isso que antes de compartilhar, né, a gente está ali absorvendo, a gente está aprendendo. Nós somos muito auxiliados. Eu principalmente preciso do estudo para poder educar minha filha. E eu acredito que ninguém saiba, gente, por mais que tenha toda uma preparação, inclusive, tem toda uma preparação no plano espiritual, para os espíritos que serão mães aqui na Terra, enfim, para ajudar nessa... Porque é realmente uma missão, né? A criação desses espíritos. Mas eu acho que ninguém está 100% preparado antes de ser. E aí, quando começa, né? Quando aquela criança nasce, ou quando as crianças são adotadas, como quer que seja, que inicia esse laço com esse seu filho, com essas crianças que vocês têm a responsabilidade, eu acho que é na prática que a gente vai aprendendo. O importante é a gente saber, a gente estar aberto a aprender. Não assumir uma posição de eu sei educar meu filho e ponto, vai ser da minha forma. Aproveitem todo o conhecimento que vocês podem adquirir para sempre melhorar essa relação que vocês podem ter com o filho de vocês. A Aninha compartilhando aqui, é muito cansativo, mas eu não consigo me ver antes de ser mãe. Mudou demais a minha vida. Ai, Aninha, eu imagino, eu não tenho noção do quanto deve ser grande esse amor que as mães, que os pais, enfim, sentem por seus filhos, gente. E aí, vamos continuar aqui a nossa leitura, né? Mais 2 trechinhos pra gente ler aqui. A Joana nos diz assim: esses cidadãos em formação ignoram as lutas que os aguardam. Distende-lhes o gesto de simpatia, transmitindo-lhes confiança na humanidade que representas. Como eu falei pra vocês, né? No Livro dos Espíritos, vou até falar pra vocês aqui qual é o capítulo. Acredito que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, gente? Que é o Bem-aventurados os que têm o puro coração, que vai trazer aquela mensagem do deixai vir as minhas criancinhas. E aí, Kardec e os Espíritos vão trazer algumas reflexões sobre essa passagem. E o que eu queria trazer pra gente aqui? Esse trecho. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Né? Se ele já teve outras encarnações, por que ele nasce com essa pureza, com essa inocência desse recomeço, se ele já, enfim, tem suas características, tem já as suas questões? Por que ele se apresenta de forma tão, vamos dizer assim, limpa, né, para esse recomeço? E aí, eles continuam dizendo assim: tudo é sábio nas obras de Deus.
A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Isso, ela se apresenta de forma frágil, de forma ingênua, e é necessário que seja dessa forma. Tudo é sábio, né, nas obras de Deus. É necessário que ela se apresente assim para os seus pais, é necessário que ela se apresente assim para todos os adultos que estão em volta dela, porque, e aí, continuando aqui, para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, tá, gente? Essa é a visão que uma mãe deve ter do seu filho. Assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Então, imagina você ver ali uma criança totalmente indefesa, uma criança frágil, você vai ter vontade de cuidar dela. E é esse o sentimento que deve existir mesmo. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto. Então, as crianças, elas devem vir dessa forma, elas passam por essa fase dessa forma. Inclusive, depois, na adolescência, já vão recordar um pouco das características que elas já trazem. Por isso, a gente diz, né, nas crianças rebeldes, além da questão dos hormônios também, a questão biológica, mas enfim. E ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. E aí, mais um trechinho aqui, só pra gente concluir. A partir do nascimento, tá? Ainda no item 4, gente, do capítulo 8, eles dizem assim: a partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem. Pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, gente. O espírito é verdadeiramente criança, tá? Por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. Aqui falando do papel dos pais, mas acredito que isso vale também para qualquer, como eu disse, qualquer adulto que tenha criança no seu convívio. Então, ela se apresenta dessa forma ingênua, dessa forma frágil, e tudo isso com o objetivo de vir esse sentimento principal do cuidado e do amor. E nessa fase ele está mais maleável para o conhecimento que ele precisa. Então, gente, na fase infantil, aproveitem para mostrar para as crianças todo esse amor e todo o conhecimento moral, tá? É claro que é muito importante o conhecimento, a inteligência intelectual, e as nossas crianças estão cada vez mais vindo mais espertas, né? Conversando também com as crianças da evangelização, falei, quem aqui já sabe mexer no celular, no computador? E, gente, eles sabiam compartilhar. Gente, nós tivemos que fazer curso quando começamos a nossa evangelização, para os evangelizadores saberem compartilhar a tela, né? Os evangelizadores que já são jovens há mais tempo, digamos assim. Para saber fazer as coisas. E as crianças a gente nunca ensinou. E nesse sábado, do nada, uma criança começou a compartilhar a tela, mostrar, olha, tia, essa música que eu quero mostrar aqui para nossa harmonização. E gente, elas nascem, estão vindo, né, reencarnando cada vez mais inteligentes. Mas o que é importante, o conhecimento moral. Aproveitem essa fase infantil para apresentar todas essas virtudes, tudo que ela precisa, para que ao longo da vivência dela, tudo se torne mais fácil, né? Quando ela se deparar com uma situação inesperada, como ela deve agir, moralmente falando, o que vai me orientar aqui, tá? E por isso que a gente já tem, inclusive, evangelização desde bebê. Mas dentro de casa, os pais são os principais evangelizadores, gente. Vou ler aqui alguns comentários que vocês trouxeram pra gente. A Aninha falando que Deus é perfeito em tudo que faz. Eles crescem e continuam assim, como os nossos bebês. Oh, meu Deus, é verdade. E a Nésia, me desculpe, eu não sei se é assim que fala seu nome, Nésia, ela disse o seguinte, gente, eu eduquei minha filha do meu jeito, graças a Deus, ela é super iluminada, é psicóloga e trabalha com as mães necessitadas. Fui rígida, carinhosa, autoritária, mas tudo um pouquinho na medida certa. Olha só, gente, exatamente. Ai, que coisa boa, Nésia, fico muito feliz com isso. A Aninha falando, por isso que não podemos tardar. Temos que aproximar nossas crianças de Jesus. E eles já estão em 2050, exatamente. E a Nésia falando aqui, não concordo com as mães educando seus filhos de modo libertinagem, tudo pode.
Isso pode ser muito perigoso, né, gente, de não oferecer limites para as crianças. A gente já teve uma discussão uma vez na federação aqui, falando sobre os pais que optam por deixar suas crianças, pais espíritas, pais de qualquer religião. Falar assim, não, deixa meu filho escolher. Deixa meu filho escolher que religião ele quer seguir, de que forma ele quer seguir. Deixa ele livre para isso. E óbvio, cada pessoa tem que ser assim, livre para escolher esse seu caminho. Mas, gente, as crianças, imaginem uma criança que ainda não tem essa noção, que ainda não tem esse discernimento, escolher um caminho para seguir. Isso pode ser muito perigoso. Então, é necessário que sim, pelo menos durante a fase da infância, o início da juventude, os pais estão ali para indicar um caminho, tá? Esse é o papel deles, indicar o caminho. Por mais que às vezes, para eles, naquele momento, quantos jovens já ouvi relatos de que iam para evangelização obrigados, que não gostavam, mas que depois agradeceram seus pais por isso, porque foi fundamental para o crescimento deles. Então é importante que nesse momento a gente seja mais rígido também. Óbvio, sempre com amorosidade, como a Anessa estava compartilhando aqui, né, de tudo um pouco, mas isso é muito importante, como eu disse, para eles saberem que caminho eles vão seguir depois. Pode ser que crie meu filho ali dentro da casa espírita, frequenta a juventude, mas depois que se torna adulto quer seguir outro caminho e tudo bem. A gente fez a nossa parte ali como pais, né? Eu com 24 anos não tenho nenhum filho, mas eu falando dessa forma aqui, mas é isso que eu imagino, gente. É você fazer o seu papel, você dar o seu melhor ali, porque se você tá nessa missão de pai, de mãe, é por um objetivo. Então, sigam essa missão da melhor forma possível, fazendo a sua parte e depois, com certeza, o melhor vai acontecer, viu, gente? E aqui, né, Aninha? Essa é a minha maior missão, ao meu ver. Com certeza, mana. Com certeza, maior do que qualquer outra coisa. E ela rindo, mas sim, vamos continuar, gente. Aqui para finalizar, os 2 últimos trechinhos aqui da mensagem, a Joana nos diz: não as atemorizes, nem as maltrates. Quem visse aquele menino em Nazaré no passado, entre outras crianças, brincando descuidadamente, não poderia imaginar que era o construtor da Terra, nosso modelo e guia. Sobre essa questão do terror, gente, que a Joana diz. Eu já vi pessoas que falam com as crianças de uma forma que parece que elas não devem ter nenhuma esperança de um futuro melhor. Primeiro que as nossas crianças, elas são o nosso futuro, tá, gente? Elas vão continuar aqui depois que nós formos embora. Então, imagina para uma criança crescer tendo uma visão de que não importa se ela vai fazer o bem, não importa o que ela faça, o mundo não vai mudar. O mundo é um lugar ruim, o mundo está um caos, a humanidade não merece essa confiança que ela possa apresentar, porque nada vai mudar. Imagina para uma criança crescer assim. Então, a gente não deve atemorizar elas diante do mundo, a gente deve mostrar o quanto que elas são importantes, qual o papel delas no cuidado com a nossa humanidade, no cuidado com o nosso planeta. Então, também, desde o início, ter essa educação sobre o cuidado que elas podem ter com a natureza, por exemplo, né? Às vezes eu vejo muitas crianças ensinando os adultos, inclusive, a não jogar o lixo no chão, a ter muito cuidado, a forma como ela, inclusive, trazendo aqui um relato, eu tenho uma prima que ela tem uma nenenzinha, de 2 anos. Ela falou, prima, não tô entendendo, mas ela se nega a comer carne, ela se nega a comer coisas de origem animal, sendo que eu nunca mostrei isso a ela. E olha o quanto que isso também ensina para os pais. Então, aproveitem as oportunidades que você tem também, como eu falei, da educação moral, mas também de uma educação ambiental para as nossas crianças. Mostrem para elas que o mundo é sim um lugar maravilhoso, não importa toda essa questão que está acontecendo, por exemplo, no nosso planeta, mas a gente vai sim superar isso. Ensinem as crianças de vocês a importância da esperança. Porque se elas crescerem acreditando, tendo uma visão negativa, tendo uma visão pessimista do mundo, isso com certeza vai mexer com o psicológico delas e elas vão achar que elas podem fazer o que for, que o mundo não vai mudar. Isso pode ser muito, muito perigoso. Aqui a Ninha falando, Matheus mesmo, se pudesse estaria com um apartamento cheio de gatinhos. Aqui em casa, mano, eu já teria todos os animais também com meu sobrinho. Vídeo de qualquer animal que ele veja na internet, ele quer trazer aqui pra casa.
não importa o que seja. Aqui já seria um grande zoológico. E sim, gente, aqui no final, quando ela trata, né, sobre a visão de Jesus criança, eu imaginei, acho que só no passado que eu fui parar para pensar que Jesus já foi criança. A gente sempre imagina Jesus ali nos seus 30 aos 33 anos, tudo que ele trouxe pra gente de ensinamento quando ele estava aqui na Terra encarnado, mas eu não tinha uma visão de como seria Jesus criança, que preocupações Maria teria na criação dele, enfim. Mas imaginem, gente, Jesus ali. Jesus também passou pela fase infantil. Jesus, inclusive na fase infantil, ele já apresentava a grande moral, o grande conhecimento que ele tinha, o quanto que ele era um espírito evoluído, tá? Mas, enfim, ele é outro nível. E na fase infantil também foi muito importante, ele escolheu, né, passar por todas essas fases. Então, ele apresentava para a família deles também essa ingenuidade, essa fragilidade, inspirando os cuidados de Maria, não importa o quão evoluído ele fosse. Ele também inspirou esse sentimento nos seus pais, e isso também foi muito importante para a criação dele, tenho certeza, gente. Por mais que ele era um espírito muito mais evoluído que os seus próprios pais, tudo isso tem um papel importante, tá bom? A Elisa colocando aqui... Ontem na live a moça falou de um filme de um pai e um filho. Filme espírita, não consigo lembrar o nome. Ixi, Elisa, eu realmente não sei. Mas se alguém souber aqui, gente, e puder compartilhar com a gente, mas eu de verdade não sei. Um filme de um pai e um filho. Filme espírita. Não sei, gente. Aqui a Thaísa dizendo oi, olá, Thaísa. Chegando aqui já no finalzinho da live, mas se você quiser, meu amor, vai ficar salvo aqui para depois você acompanhar desde o início. Sim, Aninha, ele aprendeu o valor do trabalho com José. Então, Jesus optou por até seus 30 anos, né, viver ali muito mais próximo da sua família, trabalhando com o seu pai. Preferiu a captaria do que o templo naquele momento, por mais que ele tivesse muito mais condição de estar no templo. Mas ele soube a importância de viver cada momento. E até os seus 30 anos, ele preferiu ficar próximo ao seu seio familiar. Então, gente, imaginem, agora aqui pra gente finalizar, né? A importância de cada criança na nossa vida. Eu sempre tenho um cuidado muito grande com as crianças que a gente tem na evangelização, por exemplo. Por mais que eles estejam ali com seus 5, 6 anos... Eu imagino o quanto que cada palavra, o quanto que cada ensinamento que a gente está compartilhando, que a gente está aprendendo juntos, porque eles ensinam muito pra gente. O quanto que isso vai servir de luz pro caminho deles. O quanto que isso vai servir como um guia, como uma orientação para qualquer atitude, qualquer situação que eles vão viver no futuro. E como eu disse pra vocês, eu não sou mãe. Né? Eu morro de vontade de ser mãe, inclusive, gente. Espero que isso se realize, meu sonho se realize no momento certo, tá? Mas imaginem cada criança que está ao redor de vocês. Vocês que não são mães, que não são pais, mas imaginem cada criança que está ao redor de vocês e como vocês podem contribuir para a evolução desses espíritos. Por mais que eles não se apresentem com toda essa bagagem que eles têm, mas aquilo tá ali presente e uma hora vai aparecer. Mas tratem essas crianças sempre de forma gentil, sempre de forma amorosa, respeitando todas as limitações que eles têm. Não tentem tratar as crianças como adultos, tá bom? Respeitem a fase delas e saibam que isso será fundamental para o caminho que elas irão seguir, tá bom? Cada um tem o seu papel aqui na Terra, cada um tem a sua missão e não importa qual seja. O que importa é que a gente trate sempre essas pessoas, sempre as nossas crianças, com todo o amor que a gente possui. Gente, a gente já tá aqui no finalzinho. A Tatá dizendo que lindo o tema, cheguei agora. E a Nínia falando que vai ficar salva. Sim, fica salva, viu? Você pode acompanhar desde o início. Lembrando, gente, que no Livro dos Espíritos trata sobre a importância da fase infantil. Deixa eu até ver aqui que eu tinha marcado, só para título de informação mesmo, para quem quiser depois ler um pouquinho mais sobre a fase da infância, da questão 379 até a questão 385, né, falando por que as crianças se apresentam dessa forma, qual a importância delas se apresentarem assim, enfim, falando sobre o reencarne, sobre a morte,
Então, para quem quiser mais informações também, que a doutrina espírita nos traz sobre a fase infantil, fica aqui. E como eu falei para vocês, lá no capítulo 8 do Evangelho, tá? Eu acho que eu desmarquei aqui. Mas é no capítulo 8 do Evangelho, item 4, também traz um pouquinho sobre algumas reflexões, principalmente em relação aos pais, tá? Com as suas crianças. Eu quero finalizar aqui, gente, só lendo um trechinho de uma mensagem maravilhosa que eu encontrei hoje, que se chama A Criança. É uma mensagem de Emmanuel, do livro Taça de Luz. E aí eu vou ler ela aqui só pra ficar um tchan no final da nossa live, tá bom? E desde já, gente, agradeço todo mundo que esteve aqui conosco, todo mundo que esteve aqui nos ouvindo, comentando. Eu espero que vocês saiam aqui refletindo como eu também fiquei refletindo sobre esse tema. E é isso. Mas sim, no finalzinho aqui da mensagem, o Emmanuel vai falar no início sobre o quão grandioso são as ações dos adultos, tudo que eles podem fazer, enfim, todo o poder que eles têm na humanidade. Mas ele vai dizer o seguinte: na infância surge renovado o germe da perfeição, tanto quanto na alvorada recomeça o fulgor do dia. Estende os braços generosos e ampara os pequeninos que te rodeiam. Livra-os, hoje, da ignorância e da penúria, da preguiça e da crueldade, para que amanhã saibam livrar-se do crime e do sofrimento. Filha de tua carne, ou rebento do lar alheio, cada criança é vida de tua vida. Aprende a crescer para ajudá-la, como Jesus desceu até nós para redimir-nos. Sem a recuperação da infância para a glória do bem, todo o progresso humano continuará oscilando nos espinheiros da ilusão e do mal. Não ouvides que, ao pé de cada berço, Deus nos permite encontrar o próprio futuro. De nós depende fazê-lo trilho perigoso para a descida à sombra ou estrada sublime para a ascensão à luz. Mensagem de Emmanuel, do livro Taça de Luz. Só para complementar aqui também todos os ensinamentos que a Joana nos trouxe com essa mensagem. Gente, mais uma vez, gratidão a todos. Como eu falei para vocês, amanhã, quem quiser participar, a gente tem um estudo do Livro dos Espíritos, o link está na nossa bio. E também nós temos a agenda, tá? No nosso feed, a agenda dos eventos, das atividades que terão durante a semana, para quem quiser acompanhar também outras coisas do cantinho. Vocês sempre serão todos muito, muito bem-vindos. Um beijo no coração de todos. Se cuidem, viu, gente? Continuem se cuidando. E até a próxima. Um beijo.